A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez sejam todos bem-vindos ao canal IBR Fiel TV. E queridos, hoje nós da Igreja Batista gostaríamos mais uma vez de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de com muita alegria dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, dia 1/7 de 2025, começa o segundo semestre do ano. E o primeiro semestre já se foi. E glória a Deus, Deus tem nos abençoado, você tem nos abençoado, você que tem nos acompanhado, que tem orado, que tem estado conosco, participado dos estudos, estado conosco nos trabalhos da IBR Fiel. Então nós louvamos a Deus por todo o apoio, por toda a comunidade, por todo o trabalho, por todos os departamentos. Nós estamos marchando em um ano de imersão no Senhor, imersão para um novo tempo, e cremos que com base em Ezequiel 47, que é a palavra que o Senhor tem nos dado, que nós continuaremos mergulhando, imergindo no Senhor. E fica aqui mais uma vez a nossa gratidão por todos que têm nos apoiado, orado e estado conosco, realizando a boa obra qual o Senhor nos confiou. Amém? E eu quero destacar aqui um texto muito conhecido, mas não poderíamos deixar de citá-lo, para que o seu coração se alegre, mais ainda você persevere na fé, que encontra-se em 1 Coríntios 15:58, que assim nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, continue trabalhando com excelência, continue trabalhando e servindo, porque o Senhor nos vê. O homem pode não ver, o seu patrão pode não ver, o seu superior pode não ver, no entanto, Deus vê. E o seu testemunho, o meu testemunho, o nosso testemunho vale muito. Por isso a importância de servir ao Senhor com alegria. E o tema deste mês 7, ele está relacionado justamente ao mão na massa, ou seja, mãos à obra. Deus é conosco. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos largar a mão do arado, nós não podemos olhar as circunstâncias. Nós precisamos marchar, continuar, perseverar até o fim, assim como diz a palavra, perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos perseverar. E para trabalhar esse tema, esse mês o Senhor nos deu um texto que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Entre os versos 17 e 18, que é a preparação para edificar o templo, Então, olha só o que vai dizer esse texto. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi seu pai, e acharam-se 153.600 homens. Verso 18: designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho ao povo. Então esse mês, meus irmãos, Igreja Batista Remanescente Fiel, amado e amada irmã, que nos acompanha, que está conosco, sempre aí nos estudos nas terças-feiras,
nós não podemos baixar a guarda. Trabalhar, servir, fazer parte da igreja viva e operante é essencial. E nós somos a igreja deste tempo. Por isso a importância de trabalhar. Deus chamou cada um para cumprir uma função, para fazer um trabalho específico. Deus nos deu talentos e dons espirituais para realizar a sua boa obra. Então, meu querido e minha querida, o nosso convite é, mesmo que você não faça parte da Igreja Batista Remanescente Fiel, mas você serve ao Senhor, né, em alguma comunidade cristã, o nosso apelo é: apoie o trabalho, viva com intensidade, apoie, ande, caminhe na direção a qual o Espírito Santo deu, né, ao homem de Deus, ao anjo da igreja, ao pastor, ao dirigente do trabalho. Ore para que Deus a cada dia o abençoe, o revele, ele possa alcançar graça em Deus, para do Espírito Santo receber a direção, né, para que o Espírito Santo possa nortear a caminhada da igreja de uma forma geral e das congregações, né? Então, cada lugar, cada espaço geográfico, cada momento, cada circunstância, Deus tem um mover, Deus tem um trabalho, Deus tem uma direção. Então, daí a importância de você orar. Muitas vezes nós, né, não vamos entender muito bem o que está acontecendo, mas depois que nós caminhamos debaixo daquela palavra, nós iremos vislumbrar e ver o que Deus está fazendo. Por isso da importância de crer. Pode ser uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas se Deus está nesse negócio, creia, porque virá chuva, chuva de bênçãos. Então, ore para que o seu líder, né, alcance graça de Deus. Ore para que os departamentos da sua comunidade, da sua igreja, possam prosperar, frutificar, expandir. E saiba que cada um de nós somos importantes, né? Somos membros desse corpo. Então nós somos importantes. Nós precisamos ter a identidade, né? Nos identificar com o reino de Deus e ter a consciência, a convicção de que Deus nos chamou de forma especial para fazer parte desse grande trabalho. Então aqui estes homens foram designados, né? Olha só quantos homens, né? Quantas pessoas designadas para determinados trabalhos, para a construção do templo, né, de Salomão. E nós vamos observar na palavra de Deus, e esse mês será um mês onde trabalharemos outros textos que estarão falando a respeito de trabalho coletivo, de propósito de Deus, o qual o povo se manifestou, o povo se movimentou para fazer, e o propósito de Deus se cumpriu, e as pessoas, as famílias, o povo foi abençoado, e as gerações futuras foram abençoadas. Então que assim seja, que as nossas ações desse tempo continue surtindo os efeitos na eternidade, que as próximas gerações possam desfrutar do legado de uma igreja, de uma geração que viveu o mover e a direção do Espírito Santo e assim trabalhou incansavelmente para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que todo bom, maravilhoso e perfeito propósito dele para esse tempo pudesse de fato acontecer por meio da sua igreja. Então, vamos deixar o Senhor nos usar, amém? Deus com certeza tem prazer em usar cada um de nós, usar a nossa família, usar a nossa casa, e que assim seja, que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a tempestades, injustiças, mentiras, calúnias, a Bíblia já afirma bem sobre isso, que falariam coisas desse tipo a respeito de nós, né, por causa do nome de Jesus,
mas nós não podemos perder a fé, perder a confiança no Senhor, porque Ele está conosco. Por isso, mãos à obra, Deus está conosco. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, e vamos caminhar aí para mais um semestre de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém.